Oi pessoal, estamos de volta no canal Relíquias Atuais e Espirituais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia Coelho Matos, seja bem-vindo. Nós sabemos que o livro dos Espíritos tem muitas perguntas e respostas. Também encontramos muitas respostas no livro dos Médiuns, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Basta ler, basta entender. Se não entender, procure conversar com alguém. Mas, de acordo com algumas sugestões, nós vamos responder algumas verdades ou mentiras sobre a mediunidade. Há perguntas e respostas básicas, mas eu sugiro que você estude e que você procure se inteirar, principalmente se você está percebendo a sua sensibilidade, né? Corra aí, vá resolver esses problemas espirituais pelo amor e não pela dor, e possa estar ajudando as pessoas e, lógico, ser ajudado também. Bom, todo espírita vê espíritos desencarnados? Verdade ou mentira? Mentira. Nem todo mundo, né, pode ver espíritos. E não é porque você é espírita também que você vai ver. Dependendo da seu tipo de mediunidade, você vai ter outras sensibilidades e pode não ver. Em O Livro dos Médiuns, o Kardec considera como médiuns videntes as pessoas dotadas da capacidade de ver os espíritos. E nesta categoria temos os médiuns capazes de ver os espíritos em estado de vigília e os que apenas a possuem em estado sonambúlico. E como a faculdade não é permanente, é associada a uma crise passageira, a gente pode usar o termo por transe, né? Então, na verdade, as pessoas dotadas de dupla vista é que podem ser consideradas médiuns videntes. E aquelas que veem os espíritos durante sonhos não tem nada a ver com vidência. As aparições acidentais e espontâneas não configuram a existência dessa faculdade, que permite ver qualquer espírito que se apresente. Então, Kardec afirma que esse espírito de médiuns julga ver os espíritos com os olhos, né? E outros com os olhos fechados, outros com os olhos abertos. Outra pergunta. Médiuns não precisam estudar. Os espíritos me ensinam tudo. Verdade ou mentira? Mentira! Porque preparar e educar os médiuns para o exercício equilibrado de suas funções medianímicas em bases evangélicas e com a segurança que a doutrina espírita proporciona, constituída de duas partes, que são os estudos doutrinários, né, e os exercícios psíquicos, para oferecer aos médiuns condições de exercer a mediunidade, o controle nas manifestações, a identificação dos espíritos pelas vibrações, ou seja, saber quando é o seu guia, quando são espíritos inferiores, obsessivos, né? Ela tem que começar a conhecer os tipos de fluidos. O controle do próprio médium, né? Não é qualquer lugar ela está aí recebendo. Ela tem que aprender o controle dessa faculdade a hora a ser manifestada.
A eliminação dos reflexos negativos induzidos pelos comunicantes em desequilíbrio. Então, nem todos os espíritos que os médiuns recebem, pessoal, são de luz. A maioria são espíritos que não sabem ou não querem entender que desencarnaram. Então, como é que nós não precisamos estudar? Nós precisamos estudar para saber que momento e como estaremos trabalhando para melhor desempenhar o nosso trabalho como médiuns. Ao mesmo tempo, como nem todos os espíritos tiveram oportunidade de estudar, nós estudando, principalmente os nossos guias, estarão aprendendo também junto conosco. E uma outra coisa importante nesse estudo e preparo da mediunidade, que se você não estudar, você não vai aprender, é que o espírito fala, ele mente, ele inventa, conforme o preparo dos médiuns. Então, por isso que às vezes vemos em trabalhos muitas mistificações. Aquele espírito que vem falando que é uma pessoa e não é. Né? Ele pega mais ou menos ali na plateia quem é que está querendo receber comunicação e fala que é a pessoa. Né? Então, os médiuns preparados imediatamente já desmistificam e já cortam essa comunicação mistificadora. Outra pergunta. Toda pessoa que tem alguma percepção mediúnica precisa desenvolver a mediunidade. Verdade ou mentira? Mentira, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós vamos pelo amor. Agora, se nós tivermos a mediunidade de prova e a gente fica hesitando, como foi o meu caso, a gente vai pela dor. Agora, na verdade, se todos nós somos médiuns e temos várias percepções, nós podemos exercitá-la em benefício do próximo. A maioria das pessoas nem percebe esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, estados de alma, impulsos e pressentimentos. Mas há pessoas em que o intercâmbio é ostensivo. Nelas, os fenômenos são frequentes, marcantes, acentuados, bem característicos. Então, tem pessoas que têm a mediunidade e não se manifestam, mas outras não. De repente estão escrevendo, estão falando, estão vendo, né? E quando vê, o espírito comunicante está ali. E, inclusive, esses são os médiuns, né? E o médium é uma palavra neutra, de origem latina, que quer dizer medianeiro, que está no meio. Ele serve de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele pode ser o intérprete ou ele pode ser o instrumento para o espírito desencarnado. Bom, outra pergunta. Se eu quiser uma mensagem de um ente querido, é só procurar um médium? Verdade ou mentira? Mentira. Porque dependendo do tempo e do jeito que esse espírito partiu, como ele se comportou na Terra, que forma ele desencarnou, às vezes o médium pode dar notícia onde esse espírito está, se ele está no hospital espiritual, se ele está em tratamento, né? Mas comunicação ou uma psicografia não é simplesmente a família procurar um médium. Outra pergunta. Essa duração de tempo para reencarnar depende da vontade do espírito? Bom, é uma consequência do livre-arbítrio.
Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Para uns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem para que ela se prolongue, a fim de continuarem os seus estudos. Só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Essa resposta também você pode achar bem mais explicativa no Livro dos Espíritos. Então, e como funciona o passe? Os espíritos podem se manifestar que jeito? Então, o passe, pessoal, existem vários tipos de passe. Qualquer pessoa precisa ser orientada, fazer um curso e ministrar a imposição de mãos, as orações, passando para essa pessoa as energias. E existe o passe de incorporação. Às vezes é um médium que recebe um médico e ele vai dar o passe e ele precisa dar um tratamento. Então, aí não é o médium que está dando. O médium é o instrumento desse guia dar o passe e as orientações para a pessoa. Existem vários outros assuntos interessantes que a gente pode abordar. Há mais de 20 anos atrás, quando a minha mediunidade aflorou muito, e eu ainda teimava, né, em trabalhar, em aceitar, em receber. Meus filhos eram pequenos, eu não aceitava, né? Então eu arrumava desculpa para tudo. Até que um dia um irmão meu, que já havia desencarnado há um tempo, mandou um recado para eu ir no centro tal, lá em Campinas, onde eu morava. Eu fui, confirmei que era ele mesmo que estava falando comigo, e a partir deste dia, eu nunca mais, até hoje, eu parei de trabalhar mediunicamente. E lá, além das incorporações, dos passes, das vidências, as minhas sensibilidades foram se intensificando, porque quanto mais você trabalha, mais você estuda, mais sensível você fica para perceber a espiritualidade, te dando a proteção, te dando as intuições, o que é que você pode falar, orientar as pessoas necessitadas. E lá, pela primeira vez, eu escutei que os espíritos, eles podem sim se manifestar numa foto. Às vezes você tira uma fotografia, 2 pessoas, e a hora que você vai olhar, tem 3 pessoas. Tem uma pessoa lá no meio da foto que você nem sabe quem é. Uma outra coisa muito interessante que eu vi lá na época, e olha que faz mais de 20 anos, são as gravações. Não é gravação do médium recebendo, não. É você ligar o rádio numa faixa sem nada, né? E você começar a ouvir comunicações. É uma coisa assim fantástica. Fantástica, porque você fala quem é, de onde vem, o que é isso, como que isso está acontecendo, né? Mas há a possibilidade, sim, de gravar os sons desses espíritos. Claro que não é o médium incorporado e o espírito falando, não. É só o espírito falando, deixando algum recado, alguma mensagem. É muito interessante. Existe, se a gente for estudar, se a gente for pesquisar, a mediunidade hoje, nós podemos ajudar muito o nosso próximo através da mediunidade sensitiva,
a clarividente, né? De olhos abertos, de olhos fechados, a psicofônica, mecânica, a clareaudiente, e o que devo saber quando não aceito a minha mediunidade? Tirando base por mim, que eu não aceitava a minha mediunidade, eu vivia sempre, estava doente, com dor de cabeça, indisposta, eu nunca estava bem. Então, o importante na época foi eu entender que a minha mediunidade era mediunidade de prova, eu tinha pedido isso, então eu não poderia me negar a trabalhar a favor do bem. E com isso, você renova as suas energias, porque as pessoas falam assim, ai, dá passe muito tempo cansa. Não, não cansa, porque você renova as suas energias, você passa para as pessoas energias boas, fluidos bons, fluidos de saúde, de bem-estar. E quando acaba o trabalho, quando acaba o passe, eu nunca me senti cansada. Eu sempre me senti revigorada. Então, a mediunidade, pessoal, encerrando, ela é muito importante e não deixem de fluidificar as suas águas. A hora que você for dormir, coloque lá um copo de água do lado da sua cabeceira, um pires em cima, reze um Pai Nosso, pede a proteção ao seu anjo da guarda, aos guias e protetores, e que ali seja colocado um remédio para você necessário ao seu corpo. Toma meio copo. No dia seguinte, agradece à noite, peça uma oração para que você tenha um lindo dia. Bastante disposição, paciência, né? E tome o restante da água. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Eu faço essa água fluidificada há muitos anos. E se por acaso você é um daqueles médiums que está teimando e não está aceitando e passa mal num bar, numa festa, eu fiz muito isso. Entre no banheiro, entre em qualquer lugar onde você estiver, leva um copinho d'água, faça a oração e você vai sair daquele ambiente bem. Porque tem lugares que você acaba passando mal mesmo. Mas aí, quando você está em desenvolvimento, você não vai se privar dos seus passeios, né? Mas entre algum... Eu sempre entrava num banheiro, porque era o único lugar que eu podia entrar, fechar a porta, levava um copinho d'água, orava, e quando eu saía, eu estava ótima. Essas são as orientações. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, vos ilumine. E até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e curta aí. Gostei. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Até mais, se Deus quiser.